Segundo exemplo da página 4 da apostila de probabilidade. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Vamos lá. Como já vimos antes, o que é que nós devemos fazer aqui? Nós devemos devemos encontrar, melhor dizendo, o espaço amostral, que é o nosso conjunto universo, que são todos possíveis resultados, e o nosso evento. Nós precisamos saber os resultados que compõem o nosso evento. O nosso evento aqui é sair um número maior do que 4. Então, já sabemos que o dado comum não viciado, ele tem 6 faces numerados de 1 a 6. Então, o nosso evento, pessoal, ele é composto por mais de um resultado. Então, eu tenho mais de um resultado aqui que favorece o nosso evento. No nosso caso aqui desse exemplo, saiu um número maior do que 4. Então, os resultados que satisfazem o nosso evento é o resultado 5 e o resultado 6. Então, um desses dois resultados aqui que ocorrer vai ser o nosso evento. Então, nesse caso aqui, é uma aplicação direta da definição. Vamos logo definir aqui, vamos logo tirar aqui o número de elementos. De 1 a 6, eu tenho 6 elementos do espaço amostral. E aqui eu tenho apenas 2 elementos, 5 e 6. Então, são 2 resultados, 2 elementos. Portanto, a probabilidade, aplicando a fórmula da probabilidade, que é o número de casos favoráveis, sempre os favoráveis no numerador, e o número de elementos do espaço amostral no denominador. Então, a nossa probabilidade do eventual ocorrer será 2, que é o n de A, 2, sobre o n de ômega, 6. Aqui, pessoal, eu posso simplificar, eu devo simplificar. O estudo de fração diz que você sempre tem que dar o resultado na forma irredutível da fração. Então, 2 dividido para 2 dá 1, 6 dividido para 2 dá 3. Então, o que acontece aqui? Eu tenho 1/3. A probabilidade do lançamento de um dado ocorrer um número maior do que 4. Vamos para o próximo exemplo. No exemplo 3, pessoal, já temos uma questão mais trabalhosa. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas? Item A, pelo menos 2 caras. Antes da gente responder aqui, pessoal, esse evento aqui, vamos só tirar uma dúvida aqui. Esse tipo de questão de lançamento de mais de uma moeda, quando você tem só uma moeda, tranquilo. Quando você tem um lançamento de mais uma moeda, preste atenção numa situação aqui. Eu posso imaginar que o lançamento dessas moedas ocorre da seguinte maneira, tá? Eu tenho aqui a primeira moeda,
a segunda moeda e a terceira moeda. Então eu posso imaginar que sempre uma das moedas sempre vai cair aqui na primeira posição. A segunda moeda na segunda posição e a terceira moeda na terceira posição. Então, a probabilidade, por que o assunto de probabilidade ele vem depois de análise combinatória? Você precisa da análise combinatória para resolver algumas questões de probabilidade. O que é que vai acontecer aqui? Antes de eu mostrar os resultados, eu vou calcular a quantidade dos possíveis resultados. Então, no lançamento de 3 moedas, eu posso imaginar que o resultado da primeira moeda, mais o resultado da segunda moeda, o resultado da terceira moeda, vai fazer um único resultado que vai ser uma terna, uma sequência de 3 resultados. E quantas ternas eu posso fazer se cada uma terna tem 2 opções? É isso que eu vou calcular. Então, a moeda tem 2 faces, cara e coroa. Então, essa primeira moeda, ela tem 2 possíveis resultados. Então, o princípio fundamental da contagem são 2 possibilidades. Essas 2 possibilidades da primeira moeda vão se multiplicar com 2 possibilidades da segunda moeda e com 3 possibilidades da terceira moeda. Com 2 possibilidades, da terceira moeda. Multiplicando, são 8 possibilidades. O que significa esse 8 aqui? Eu tenho 8 ternas distintas com resultado em cada moeda com 2 resultados possíveis. Vamos mostrar aqui quem são essas 8 ternas. Vou fazer o seguinte, fazer uma pequena legenda aqui, só para lembrarmos. Eu vou chamar o C de cara e o K coroa. Então eu vou fazer assim. Eu posso ter um dos resultados é sair cara na primeira moeda, sair cara na segunda moeda e cara na terceira moeda. Eu posso ter cara na primeira moeda, cara na segunda moeda, coroa na terceira moeda. Eu posso ter cara na primeira, coroa na segunda, cara na terceira. Vou quebrar a linha aqui. Eu posso ter coroa na primeira, cara na segunda, cara na terceira. Observe que eu fiz o seguinte aqui, para mim não me perder, não esquecer ninguém. Eu comecei com 3 caras e depois eu coloquei 2 caras e uma coroa. E coloquei uma coroa no terceiro resultado, mantendo as 2 caras no primeiro e segundo resultado. Coloquei uma coroa no resultado do meio e uma coroa no final, no início. Então agora eu não tenho mais resultado com uma coroa apenas e 2 caras. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar 3 coroas e vou fazer a mesma ideia. Eu vou colocar 2 coroas com uma cara no final. E aí eu vou passar a cara para o meio, a coroa no final, a cara no início e as 2 coroas no final. Observe, pessoal, que não tem mais nenhuma possibilidade de resultado. Qualquer resultado que você pense dessas 3 moedas aqui, em sequência, primeira, segunda e terceira, sempre vai ser esses possíveis resultados. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sequências
com 3 resultados individuais cada uma. 8 triplas ou ternas. Então o que acontece? É justamente esse 8 aqui, ó. Esse 8 é essa quantidade desses parênteses com 3 aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, muito cuidado com esse tipo de questão. Ó. São 3 moedas. Poderia fazer essa questão para 2 moedas, para 3, 4, 5, quantos quiserem. Já fizemos no primeiro exemplo para 1 moeda. Bem, agora vamos para o nosso evento. Vamos tirar o nosso evento aqui. O que acontece, pessoal? Quando ele diz aqui pelo menos 2 caras, pelo menos 2, isso quer dizer que pode mais de 2. Ele não quer menos de 2. Muito cuidado com essa expressão, aparece muito no exercício de probabilidade. Pelo menos, no máximo. Se ele falasse no máximo 2 caras, no máximo, poderia ser nenhuma, uma cara e 2 caras, no máximo 2. Como ele quer pelo menos 2, então 2 é o valor mínimo. É 2 no mínimo, pelo menos. Isso quer dizer que esse resultado aqui, 3 caras, nas 3 moedas, saindo cara, cara e cara, faz parte do nosso evento, pelo menos 2. Esse com 3 e esses outros aqui, que tem, sempre aparece 2, eles fazem parte do nosso evento. Então aqui, ó, vão ser esses 4. O resultado com 3 caras, o resultado com 2 caras mais a coroa aparecendo na terceira moeda, na segunda e na primeira moeda. Então aqui são esses os resultados que contemplam esse nosso evento, pelo menos 2 caras. Então aqui vamos tirar o número de resultados. Uma coisa é o conjunto, uma coisa é o número de elementos do conjunto. Já falei sobre isso. Então aqui o nosso número do espaço amostral, de elementos do espaço amostral, é cada um parêntese desse com 3 resultados pequenos de cada uma moeda dessa, resultado individual. Então eu tenho 8 aqui, que é justamente esse 8 que nós encontramos aqui quando fizemos o PFC aqui, para saber quantos possíveis resultados nós teríamos. Aqui no N de A, nós temos 1, 2, 3, 4 resultados. Agora temos que aplicar a fórmula de probabilidade. P de A é sempre N de A sobre N de ômega. Posso substituir aqui no lado mesmo. N de A4, N de ômega 8. Aí que eu posso simplificar tudo por 4. 1 sobre 2. Já ensinei como transforma para porcentagem, mas eu vou deixar esses exercícios todos em fração. Então é desse jeito que faz esse exemplo aí. Vocês têm que prestar bem atenção na construção desse espaço amostral. Isso é muito importante. Letra B. Exatamente 2 caras. Então, ele quer a probabilidade do lançamento de 3 moedas, o resultado ocorrer
É exatamente duas caras. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou chamar o nosso evento de B, para não confundir com o primeiro evento que eu chamei de A. Então, como ele quer exatamente duas caras, no lançamento de 3 moedas, os resultados que saem duas caras são esses aqui. Quer dizer, se você prestar atenção, não está incluído aqui o resultado 3 caras, que é do item A, porque ele diz pelo menos duas, então valia 3. Aqui ele quer exatamente duas, então você só pode colocar duas caras. O espaço amostral continua o mesmo. Aqui você tem o N de B, 3. Então a probabilidade do evento B, agora eu estou chamando o meu evento de B, então vou colocar probabilidade de B, vai ser N de B sobre N de ômega, o que vai dar 3/8. Não dá para simplificar. Já é o resultado aqui. Então aí nós terminamos o nosso terceiro exemplo.